Olá, queridos, bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada, O horário que você está vendo essa live, o momento em que você está vendo essa gravação, viu? Eu quero dar uma palavra da parte de Deus para a tua vida nesse nosso início agora, A palavra está em Salmos 118, 24. A pastora Zeli usou isso aí também ontem na terça-feira, E estou falando hoje aqui na quarta-feira à noite. Mas eu já dei bom dia, boa tarde, boa noite, porque independe do momento em que você vai estar entrando, vai estar conectando, Certamente alguém compartilhou com você e você vai estar agora aí entrando e recebendo esta palavra da parte de Deus para a tua vida. E eu quero compartilhar com você nesse início, Salmos 118, 24, que diz assim, a palavra do Eterno: este é o dia que o Senhor nos fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Então, queridos, preste atenção nisso, ainda que em meio à pandemia, em meio à crise política, social, econômica, financeira, crise de tudo que é lado, esse é o dia que o Senhor nos fez, para nós entristecermos, não, paralisarmos, não, esmorecermos, não, para nós nos regozijarmos e nos alegrarmos no Senhor. Amém, amados? Então, creia nisso e permaneça conosco. Comunique aí a outras pessoas para também estarem conectando conosco. Se você já está entrando no nosso canal, dá logo aí uma curtida aí, dá logo um like aí, ok? Em nome de Jesus. E se tem outros amigos teus, você comunica com eles, compartilha com eles para que eles entrem no canal, para que eles se inscrevam no nosso canal. Amém, amados? Porque com certeza terão uma palavra da parte de Deus para a vida deles, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor? Vamos? Aí na sua casa, onde você estiver, vamos estar louvando ao Senhor com uma canção, com os nossos amados aqui, pastor Rodrigo, Ruizinha Yamazaki, a diaconisa Rose, o Danilo, Vamos estar louvando e adorando ao Senhor, amém? Se você puder aplaudir na sua casa, aplauda aí ao Senhor Jesus pela vida dos nossos amados. Aleluias. Vamos louvar o nome do Senhor. Faça isso onde quer que você esteja, aí na sua casa, em nome de Jesus. Declare isso. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, oh, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Declare isso. Pela fé posso mudar, pela fé posso alcançar, pela fé posso viver, pela fé, oh, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Não há muralhas, declare isso. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim.
daí onde você estiver, na sala, no quarto ou em qualquer lugar, que você possa colocar uma de suas mãos sobre o seu coração, fechar os seus olhos, elevar o seu pensamento ao Senhor, da onde vem o nosso socorro, e declarar isso em uma única voz, em nome de Jesus. Que não há muralhas, não há muralhas. Declare isso em nome de Jesus. Não há muralhas. Declare isso na sua casa, declare isso com fé, em nome de Jesus. Aleluias. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Mais uma vez. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim pela fé. Glória a Deus, glória a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus aí na sua casa, glorifique e exalte o nome do Eterno, aquele único, digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda a adoração. Amém, amados? Queridos, eu estou nesses dias ministrando uma palavra, porque Deus colocou no meu coração uma preocupação em relação... Muito obrigado, amados, muito obrigado, queridos guerreiros aí, de todas as gravações que estão aí juntos conosco aí, ombreados conosco. Glória a Deus. Está desligado? Isso. Muito obrigado. Os nossos amados que estão juntos conosco aí, alguns músicos, alguns irmãos aqui, os sonoplastas, né? João, o grande... O grande, que eu só lembro o nome do grande mesmo, né? Mas nossos amados que estão junto conosco aqui, é um prazer poder estar aqui ministrando a vida de vocês. E aí, irmãos, como eu falei, Deus colocou no meu coração a seguinte preocupação: terminando essa pandemia, não é? Como as pessoas vão estar retornando? Como as pessoas vão estar encarando o seu dia a dia? Não é isso? E aí, Deus falou ao meu coração sobre um viver em prosperidade. E aí eu fui fazer, né, ainda continuo pesquisando, que pesquisa não se encerra, e eu continuo pesquisando, e aí eu descobri algumas peculiaridades em relação ao povo judeu, né, um povo abençoado, povo santo, povo de propriedade exclusiva, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E nos cultos passados, eu já falei sobre o primeiro ponto, né, que eu falei sobre ser excelente, não é isso? O princípio da excelência profissional. Então, uma das coisas, irmãos, que nós, ao sair dessa pandemia, vamos precisar estar praticando. Se você não praticava, você vai precisar praticar, porque eu creio, irmãos, que você pode voltar agora, nesse momento, melhor do que você era antes. A Bíblia vai dizer que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Então, se você quiser, se você crer, se você entender que há um Deus que cuida de nós, que nos orienta, que nos dá estratégias, você pode sair dessa pandemia fortalecido e também pronto para viver uma vida próspera. Porque, irmãos, antes disso eu sempre ministrei muito, sempre falei muito sobre mudança de mente. E uma das coisas que vai fazer você ter uma vida próspera é a qualidade mental. É a qualidade mental que você adquiriu, ou se você quiser, pode adquirir, não é? Ter uma mente transformada, ter uma mente mudada.
Porque Provérbios 23, 7 vai dizer, como imagina na sua alma, assim é. Porque se você se imagina como ruim, como pobre, como alguém que não tem condição, como alguém que não vai chegar a lugar nenhum, né? E agora, quando acabar essa pandemia, eu estou frito, eu estou sem condição, não vai ter condição de eu viver. O que eu vou fazer? Vou vender a casa, vou vender o carro, vou vender tudo. Não, meu irmão, não se desespere. E comece a imaginar-se como melhor, como bom, como excelente. Então, o primeiro ponto que eu falei foi sobre excelência, fazer tudo com excelência. E o povo, irmão, judeu, é um povo assim, é um povo que ele precisou reinventar e continua precisando reinventar, porque os seus vizinhos não são amistosos, então eles sempre têm invasões, sempre tem bombas, sempre tem destruição, mas eles estão sempre se reinventando e se tornam um povo excelente. E o texto que nós usamos, nesse primeiro ponto, foi Provérbios 22, 29, que fala: você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz? Ele será posto diante de reis, não estará a serviço da plebe. E quando a gente olha, irmãos, para alguns detalhes da vida dos judeus, a gente vai ver que muito importante isso aqui. 140, preste atenção nisso, 140 dos 700 prêmios nobéis foram destinados ao povo de Israel, a israelitas, quer na área da ciência, na área da educação, não é? Foram povo judeu. Então, 140, desde que iniciou-se o prêmio Nobel, não é? São 700 prêmios que já foram distribuídos. Desses 700 prêmios, 140 foram dedicados aos judeus. Foram os judeus que conquistaram. Um outro detalhe também importantíssimo. Grande parte da tecnologia que usamos, dos nossos smartphones, por exemplo, é desenvolvida pelo povo de Israel. A maior parte do avanço da tecnologia bélica está no domínio de quem? Do povo de Israel. O avanço tecnológico na área da medicina, a mesma coisa, povo de Israel. A economia mundial tem grande parte de sua fortuna administrada por bancos internacionais judeus. As maiores bancas de advocacias do mundo são administradas por judeus, não é? E no culto passado, na ministração passada, eu falava também que lá eles têm a maior renda per capita de engenheiros do mundo, não é? A maior concentração de engenheiros está em Israel. Então, a tecnologia, irmãos, é uma coisa tremenda, especialíssima, que vem lá desse povo, que é um povo habilidoso. E você pode também, deve se tornar habilidoso, perito, especialista naquilo que você fizer. Tudo que você fizer, tem que fazer da melhor forma possível. O segundo ponto, estou dando uma recapitulada. O segundo ponto, nós falamos sobre a questão do bom nome, de ter crédito, não é isso? E nós falamos sobre isso com base em Provérbios, ainda Provérbios 22, 1. Mas digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Então falamos sobre o bom nome. Pessoas que às vezes perderam toda a sua riqueza, mas porque tinham um bom nome, conseguiram novamente se recolocar no mercado. Entendeu, amados? Então isso é muito importante. Então, ainda que a gente esteja vivendo um momento de perda, um momento triste, um momento ruim, não é? Deus tem o melhor para fazer acontecer na nossa vida e nós vamos chegar lá, nós vamos conquistar, nós precisamos crer dessa forma, nós precisamos crer nisso, que ainda que a situação seja ruim, muito difícil, ainda que as notícias sejam as mais terríveis possíveis, tá? Nós vamos conseguir chegar lá, porque o Senhor é conosco, nós vamos conseguir ser excelente, né? Quem não era, vai conseguir fazer e ser excelente em tudo que faz, ser alguém que tem um bom nome, ser estimado, ter crédito. E eu quero estar falando hoje sobre o terceiro ponto. Eu estou falando, irmãos, sobre chaves bíblicas para um viver em prosperidade. Chaves bíblicas para um viver em prosperidade. É lógico, como eu falei anteriormente, a tua mente precisa ser mudada e você precisa sair
sabe, desse nível de coitadinho, coitadinho, pobrezinho, não tem condição, não posso, não tenho, não dá, né? E irmãos, essa questão de negatividade que as pessoas às vezes trazem para si, são totalmente, irmãos, extremamente prejudiciais. Algumas pessoas, eu não vou dizimar porque eu ganho pouco, não sei o que lá. Meu irmão, vai continuar ganhando pouco a vida toda. Porque a palavra de Deus fala, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. E outra coisa, amados, foi feita uma pesquisa entre os judeus milionários, e eles são pessoas que ajudam. Eles tiram 10% e a mais da sua riqueza, da sua fortuna, para ajudar pessoas. Agora, o interessante é que eles não ofertam, não abençoam os outros, porque eles são milionários, não. Eles, antes de ser milionário, eles já abençoavam pessoas. Eles já abençoavam, já ofertavam, já ajudavam pessoas, situações, cidades, municípios, onde eles estão, eles abençoavam, entendeu, amados? Então, eles não se tornaram ricos, ou melhor, eles não começaram a abençoar e ajudar porque são milionários, não. Antes de ser milionário, eles já ajudavam. Então, você quer ter a bênção de Deus sobre a tua vida? Comece a abençoar a obra de Deus, comece a abençoar pessoas, comece a abençoar lugares, amém, amados? E aí, queridos, nós só conseguimos fazer isso tendo uma mente transformada, uma qualidade mental diferenciada, e essa é a vontade de Deus para nós. Por isso que ele diz lá em Romanos 12, não vos conformeis, não vos amoldeis, viu, amados? Não se conforme. Você tem um salário, o que impede de você ter um salário melhor? Você tem um negócio, o que impede desse negócio prosperar, crescer, não é? O que impede? O que impede de você crescer? Mas eu não tenho formação, então vai estudar. O que impede de você estudar também? Meu amados, não há limite para a tua vida, amém, amados? E nós precisamos entender isso. Agora, para que a coisa funcione melhor, e aí, irmãos, eu vejo muitas pessoas que acabam quebrando a cara, por quê? Justamente porque falta na vida deles esse ponto aqui. E você que está no meio dessa pandemia, e eu já disse, você vai sair dela mais fortalecido, porque você vai aprender também sobre essa questão aqui. Qual é? O terceiro, sempre ter conselheiros, ter mentores. Tem muita gente, irmãos, que está vivendo mal, por quê? Porque tem problema com isso, tem problema com mentoria, tem problema em receber conselhos. Alguns têm problema até em dar conselhos, mas aqui é mais perigoso, é mais complicado, as pessoas que não conseguem receber conselhos, não conseguem ouvir alguém, não é? Tem pessoas que, por exemplo, vai comprar um carro, compra mal o carro, por quê? Não perguntou. E que custa perguntar? Perguntar alguém, vai comprar um carro, pergunta alguém que tem aquele carro, para saber quanto é o seguro daquele carro, se aquele carro tem muita mecânica, se dá muito defeito, se já deu defeito no período que a pessoa tem, não é? Procura saber, conversa com alguém que sabe. Está com problema no casamento? Procura conversar com alguém mais experiente, com alguém que tenha condições, e aqui na igreja nós fazemos esse papel. Vem conversar, e aí não, a gente vai ver pessoas tendo problemas no casamento, problemas terríveis no casamento, mas tudo por quê? Não são capazes de ouvir um conselho. Ou então, quando ouvem um conselho, não o recebem. É dado o conselho, mas a pessoa não. Quem sabe na minha vida sou eu. E por isso está vivendo mal, meu amado. Não se conforme com isso. Decida mudar de vida em nome de Jesus. Decida melhorar. Decida ser uma pessoa melhor, ter uma vida melhor, ter uma família melhor, um casamento melhor, finanças melhores, uma vida profissional melhor. Amém, amados? É decisão e escolha, como eu sempre falo. Então, o terceiro ponto é sempre ter conselheiros, ter mentores. Provérbios 15, 22 vai dizer assim: onde não há conselhos, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Provérbios 24, 6 também diz assim: porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e há vitória na multidão de conselheiros. Queridos, preste atenção nisso. E isso a gente vê demais, não é? Exemplo, às vezes a pessoa é um muito bom profissional em uma área, e ela recebe um dinheiro, recebe uma indenização, vou começar um negócio. Teria que primeiro pesquisar, teria que primeiro perguntar, a alguém como fazer. Olha, eu sou cabeleireira, eu pretendo
montar o meu salão, que agora eu não quero trabalhar mais para ninguém. Isso é salutar, é saudável, é bom. Agora, eu preciso ter informação como funciona. Como é que eu vou, como eu devo fazer em relação à pessoa física e pessoa jurídica. Não é? Como eu devo dividir as coisas, como eu devo fazer. Vai procurar saber como vai funcionar essa matemática, essa contabilidade. Eu vou funcionar como eu funciono para minha casa? Não. Então, amados, como saber disso? Perguntando, ouvindo conselhos. E a gente vai ver, irmãos, muitas pessoas se dando mal, por quê? E eu sou pastor, e Deus me capacitou para uma série de coisas, inclusive para orientação dentro dessa área de empreendedorismo. Mas, irmãos, eu me limito a falar quando a pessoa vem perguntar. Porque, primeiro, eu não mando na vida de ninguém, não tenho essa condição de mandar na vida de ninguém, nem quero. Não é isso? E aí, irmãos, eu ouço muitas pessoas dizer, pastor, eu estou fazendo o curso tal, pastor, eu abri o negócio esse, pastor, eu fiz aquilo outro. Eu digo, amém, que Deus abençoe você. Mas em grande parte das vezes, lá na frente, essa pessoa vai se dar mal porque não teve uma orientação. Não é? Às vezes a pessoa tem que fazer um curso. É bom fazer um curso? É. Mas qual o horário, qual o tempo melhor para fazer aquele curso? Não é? Porque às vezes a pessoa vai fazer o curso e não vai usar aquilo ali. Vai fazer o curso e não vai trabalhar naquele momento com aquilo. Estão entendendo, amados? Então, vai ser perda de dinheiro, vai ser perda de tempo, vai ser perda, né, de energia. Está entendendo? E aí, queridos, nós precisamos ter conselhos, bons conselhos. Porque onde há conselhos, projetos... onde não há conselhos, os projetos saem vãos. Mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Então, quer dizer, se você tem um projeto, olha, eu estou querendo montar um negócio, não é? Como uma vez veio um irmão, no tempo ainda lá do apacentar, então veio um irmão conversar comigo, que ele vendia, ele trabalhava com papelão, com ferro velho, essas coisas todas, e agora parece que ele estava abrindo um depósito de gás. E ele veio falar comigo que queria comprar um carro zero. E eu comecei a conversar com ele, eu falei, cara, não, mas o valor dá, eu já vi e tudo. Eu falei, pois é, você já viu quanto é o seguro do carro zero? O carro que você quer comprar, você já viu quanto custa o pneu dele? Quanto custa uma lanterna? Quanto custa a manutenção? Quanto custa aquela manutenção que tem que ser feita? Aquelas assistência técnica que tem que ser feita periodicamente? Né, nas quilometragens, você já viu quanto custa isso? Já viu o seguro? E ele falou, isso, IPVA, você já viu IPVA? Então, comecei a fazer para ele uma série de perguntas. Ele falou, eu e minha mãe estamos trabalhando com gás, vendendo gás. Eu falei, cara, está legalizado? Não, não estava. Vocês têm um sim do Corpo de Bombeiros, né, para vocês funcionarem? Porque tudo isso precisa. Vocês estão funcionando em área residencial? Então, uma série de cuidados, uma série de coisas que precisavam ter, né? E ele não tinha. E aí, quando ele veio conversar, eu falei, pelo menos o carro ele não comprou. As outras coisas eu não sei, e depois eu não sei mais da vida dele, porque Deus nos levou para viver uma outra situação, e por isso nós estamos aqui. Não é? Mas, irmãos, nós precisamos ter conselhos. Precisamos ter conselhos, viu? Precisamos ter orientação. Porque, queridos, preste atenção. De repente você tem uma ideia muito boa, mas é uma ideia muito boa que não vai servir, por exemplo, nesse momento. Não vai atender esse momento. Está entendendo? Uma outra coisa, às vezes você é um muito bom profissional, você é um muito bom mecânico, mas não necessariamente você está em condições de ser um patrão, porque algumas pessoas entendem que, não, eu vou ter o meu próprio negócio, agora a coisa vai melhorar. Vai melhorar em que sentido? Vai melhorar no sentido que você vai ser o seu patrão? Que você não vai ter mais patrão sobre você? Só isso. Porque a nível de responsabilidade, irmãos, aumenta. E algumas pessoas entram, começam a empreender sem entender isso, por exemplo. E aí precisa de um conselho. Então, queridos, em nome de Jesus, não tenha vergonha, peça conselhos. Peça orientação. Você quer fazer uma coisa?
vá conversar com alguém que você vê que é bem sucedido, com alguém que tem se dado bem dentro dessa área. Você quer comercializar, vai ver, vai procurar saber, vai conversar com alguém que já tem um comércio, né? Está bem sucedido. Comece a ver como ele fez, como começou, as coisas que ele fez. Eu me lembro que uma vez o irmão do diácono, agora diácono, Tiago, né? Ou melhor, foi o diácono Tiago mesmo, que queria começar um sacolão, né? Aí eu falei com ele, olha, vamos conversar, tem um conhecido lá em Queimados, acho que era o irmão dele, tem um conhecido lá em Queimados, que tem um sacolão, e ele começou assim, assado e tal, né, que é o Jairo, e agora ele já tem o próprio caminhão deles, que ele pagava um caminhão. Então, irmãos, tu quer começar um negócio, vai conversar com quem já está sendo bem sucedido. Agora, o que custa isso, meu amado? Vai custar simplesmente você estar bem colocado, sabe, na tua área de ação. Então, queridos, temos que ter essa capacidade de pedir conselhos, de conseguir conselhos, de obter conselhos, de ouvir, né? E assim, não basta só você ouvir um conselho, não. Você tem que se submeter a esse conselho, tá? Você tem que submeter, porque não adianta você ouvir, né, e não se submeter, ok? E uma outra coisa, gente, não marquei meu tempo novamente. Alguém está 10h30, mas o tempo inicial, eu não marquei o tempo que eu iniciei. Eu não marquei o tempo inicial que eu comecei a palavra. 27 minutos? Então, ok. Então, eu tenho mais 10 minutinhos aqui para terminar. Tá bom? Então, vamos lá. Estou falando sobre chaves bíblicas para um viver em prosperidade. Então, nós já falamos sobre fazer tudo com excelência, ponto 1. Chave 2, ter um bom nome. Chave 3, ter bons conselhos ou conselheiros, mentores sobre a sua vida. Tem gente que acha que porque vai receber um conselho, vai receber uma mentoria, eu não quero ninguém me mandando. Meu irmão, dá glória a Deus se tem gente te orientando. E os judeus, irmãos, eles têm isso de bom. Eles gostam. E aí nós vamos ver agora, entrar nesse ponto agora seguinte, que é algo muito legal que diz respeito também à questão do conselho. A quarta chave é amar a repreensão, a correção, a disciplina. Amar a repreensão. Nós aqui no nosso país, no Brasil, nós temos problema com isso. Temos muito problema com isso. Por quê? E assim, irmãos, na realidade, nenhum de nós, na realidade, gosta de ser chamado a atenção. É ou não é? Né? Fala sério. E quando a gente vai para Hebreus 12, versículos de 5 a 8, a gente vai ver Deus falando muito claro aqui sobre essa questão da correção, que no presente momento não parece de gozo, né? Mas depois a gente vai ver o resultado, né, dessa correção na nossa vida. Hebreus 12, a partir do versículo 5, diz assim, será que vocês já esqueceram a palavra de encorajamento que Deus lhes disse? Como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse, preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando ele o repreende, pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos, filhos bastardos. Então, amados, e outra versão, deixa eu ver aqui na Almeida corrigida, eu li na Nova Tradução na linguagem de hoje, deixa eu ler aqui na Almeida corrigida, para ver que é um pouquinho diferente, tá? E para que você possa entender melhor esse sentido. Na Almeida corrigida está assim, a partir do 5. E já vos esqueceis da exortação
que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor. Quer dizer, não despreze o ser corrigido, o ser mentoreado, o ser aconselhado. E não desmaie quando por ele for repreendido. Então, queridos, aceite a repreensão. E o povo de Israel, eles vivem isso. Eles gostam quando alguém o repreende. Eles gostam quando eles estão fazendo alguma coisa errada e alguém disse, fulano, se você continuar desse jeito, você vai se dar mal. Tem gente que não gosta, tem gente que fala, fulano, se você continuar nesse caminho aí, tu vai se dar mal. A pessoa fica com raiva. Fulano, olha, da maneira que você está fazendo, não está legal. Não é? Isso em relação a tudo, irmãos, em relação à vida profissional, em relação a todas as áreas. Por exemplo, a pessoa trabalha com vendas. Eu já trabalhei com vendas. A pessoa trabalha com venda, ela tem que ter preocupação com a dicção dela, com o que ela fala, com as palavras, ela precisa saber usar bem as palavras. Agora, como ela vai estar lidando com pessoas, ela vai estar falando frente a frente com outras pessoas, ela precisa se preocupar, por exemplo, com o hálito dela. Às vezes é alguém que tem mau hálito. Aí você vai, irmão, você tem mau hálito, vamos se cuidar. Aí às vezes a pessoa fica com raiva. Tem pessoas, e tem como tratar, às vezes é problema de estômago, né? Então tem uma série de coisas que a pessoa pode fazer, pode cuidar para mudar isso aí. Tem pessoas que têm o famoso CC, cheira mal, né? Aí a pessoa vai lidar com outro, vai vender, a pessoa está conversando ali com o outro, sentindo aquele cheiro. Eu detesto sentir cheiro ruim, não é? Aí você orienta, irmão, resolve aí, passa o limão, não custa nada, limão, um negocinho baratinho, passa lá um limão, que resolve, não precisa nem botar desodorante, resolve, sai o cheiro ruim. Aí você vai falar com a pessoa, às vezes a pessoa fica com raiva, fica chateada, e o texto está dizendo, olha, não, né, olha só, não desprezes a correção do Senhor e não desanimais quando por ele for repreendido. Ah, pastor, mas aí está falando do Senhor. O Senhor está usando alguém para corrigir você. O Senhor está usando alguém para te repreender. O Senhor está usando alguém para dizer para você que do jeito que você está fazendo está errado. Amém, amados? Às vezes a pessoa quer, eu quero fazer tal negócio, e aí eu pergunto, mas a condição... Às vezes a pessoa já tem um negócio, né? Como já houve situações, pastor, eu tenho esse negócio, estou querendo fazer um outro ali. Aí eu pergunto, o negócio que você tem já se paga? Aí de repente a pessoa nem sabe o que é isso. O que é? Eu falei, o negócio que você tem hoje está pagando as tuas contas, você como pessoa jurídica, como você está como pessoa jurídica? Está pagando as suas contas? Está resolvendo a situação? Não tem débito? Não está devendo ninguém? Está pagando tudo? Telefone? Os custos fixos? Estão tudo legal? Está tudo em dia? Né? E às vezes não está. A pessoa está devendo fornecedores, está devendo telefone, está devendo luz, está devendo água, está devendo um montão de gente, e aí quer abrir um outro negócio, se o negócio que ela tem não se paga. Estão entendendo, amados? Então precisa de conselho. E aí, algumas vezes... e como eu estou falando, numa situação dessa, eu dei o conselho, falei com a pessoa, mostrei algumas coisas, a pessoa, então não dá ainda para me fazer isso. Mas algumas pessoas, você vai dar um conselho, a pessoa fica chateada, fica com raiva. Então, queridos, em nome de Jesus, se você não ouvia conselhos, ou então, uma coisa que acontece muito, a pessoa vem conversar com o pastor, a gente aconselha, dá um conselho, uma palavra da parte de Deus, a pessoa ouve, e ela sai e vai fazer do jeito dela. Depois quebra a cara, não tem como. Porque, irmãos, algumas situações que eu aconselho pessoas, o máximo que eu vou ganhar é ver aquela pessoa ter sucesso. É ver aquela pessoa ter êxito. Por exemplo, no casamento, nos relacionamentos. Só isso, não é? E aí cabe a pessoa querer receber aquilo de Deus, através do profeta sobre a sua vida. Imaginem se aquela mulher, aquela viúva das botijas de azeite, foi a Eliseu, e Eliseu falou para ela, diga-me o que tens em casa, e ela primeiro diz nada, depois ela lembra, né? E diz, eu tenho uma botija de azeite. Ele fala, vai para casa, pede vasilhas emprestadas, botijas emprestadas, não poucas, muitas, aos teus vizinhos, vai para tua casa, fecha a tua porta e começa a deitar azeite. Aquela mulher, ela ouviu esse conselho, viu, amados? Ela não retrucou,
ela não questionou, ela simplesmente se submeteu ao conselho, à palavra que foi dada, a essa mentoria que foi feita para a vida dela. E aí, irmãos, é muito interessante, porque quando a gente vê também lá em Caná da Galileia, em João 2, o milagre da transformação da água em vinho, quando o vinho acabou, a mãe de Jesus vem falar com ele, né, ele dá uma resposta para ela, mas ela vai e fala para aqueles mestres de sala, para aquela turma ali, olha, fazei tudo quanto ele vos disser. E aí quando eles vão, aí Jesus fala para eles, olha, enchei essas talhas de água e levai ao mestre de sala. E aí, aqueles servidores, eles pegaram as talhas, encheram-nas d'água e levaram ao mestre de sala. Eles não perguntaram, também não questionaram. Ué, Jesus, mas não acabou, foi o vinho? O senhor está mandando a gente encher. O senhor está vendo o que o senhor está falando? O senhor está mandando a gente encher as talhas d'água, mas o que acabou foi o vinho. A gente vai levar água para o mestre de sala e ele vai zombar da gente, vai dizer que nós estamos malucos. Não, eles não questionaram, encheram as talhas d'água e foram caminhando para o mestre de sala. A Bíblia vai dizer que quando eles chegaram lá no mestre de sala, aquilo que era água, agora já se tornara vinho. O que nós aprendemos aqui, irmãos? E aí é importante você entender a questão do conselho, a questão de se submeter, né, ao mentoreamento, à repreensão, a amar a repreensão, né? O que diz respeito a isso? Que no caminho da obediência, no caminho da submissão, o milagre acontece. Deixa eu repetir para você. No caminho da obediência, no caminho do aconselhamento, no caminho da submissão, o milagre acontece. Porque aqueles meninos, aqueles rapazes pegaram as talhas, encheram d'água, mesmo sabendo que era vinho que havia faltado, e levaram ao mestre de sala. No caminho, nesse trajetório, que eles saem de Jesus até o mestre de sala, a água se tornara em vinho. Assim como também a mulher, aquela viúva das botijas de azeite, ela também não questionou. Ela podia dizer, profeta, o senhor está mandando eu ir para casa, eu disse que só tem uma botija de azeite lá, que tem um pouquinho de azeite. O senhor mandou eu ir para casa, pegar botijas emprestadas, não poucas, muitas, e deitar azeite. Como eu vou deitar azeite, como eu vou colocar azeite de uma botija que eu tenho lá, nessas botijas todas que o senhor está mandando eu pegar? Aquela mulher também não questionou aquele conselho, aquela palavra, viu? Ela se submeteu, e no caminho da obediência o milagre aconteceu na vida dela. Queridos, pastor, mas é fácil obedecer? Eu sei que não é fácil, mas todos aqueles que obedecem, todos aqueles que se submetem, nós temos visto a bênção de Deus na vida dessas pessoas. Aqui na igreja mesmo tem muitos exemplos. No domingo mesmo eu estava conversando com os irmãos que estão nos ajudando aqui, nos abençoando, nesse momento aqui, que fazem aqui a infraestrutura para a gente poder estar funcionando. Eu estava falando sobre isso, né? Um casal de diáconos da igreja que andavam, quando não eram diáconos, não eram crentes, quando chegaram à igreja, andava cada um para um lado, cada um puxava para um lado, não é? E quando eles foram recebendo a palavra, foram aprendendo, foram se submetendo, hoje eles são uma bênção um para o outro. E eu estou falando do diácono André Amaral e da diaconisa Áurea. Hoje eles são uma bênção, os dois um para o outro, andando juntos, fazendo tudo juntos. Andavam separados, nem andavam juntos. E eu me lembro que um dos testemunhos da Áurea nos nossos cultos de casais é que elas estavam andando de mão dada, coisa que eles não faziam. Depois de 23 anos de casado, agora estavam vivendo o casamento. Por quê, irmãos? Porque conseguiram se submeter, porque aceitaram, sabe, a repreensão. Isso é muito especial. E eu, lembrando disso, eu falava com eles. Quantas vezes eu falei com eles, mas nisso aí você está errado. Falei com ela, não, mas nisso aí você está errada, você não deve fazer assim. Quantas vezes eu falei isso com eles? E porque eles se submeteram, aceitaram a repreensão, como Deus tem abençoado esse casal. Como Deus tem abençoado, como Deus tem prosperado. Então, amados, fica aqui essa quarta chave. Amar a repreensão, a correção, a disciplina. Viu? Provérbios 13, 18, dentro desse ponto aqui ainda, na Nova Tradução na linguagem de hoje, diz assim, olha, quem rejeita a correção acabará pobre,
e na desgraça, mas quem aceita a repreensão é respeitado e é próspero também. Amém? Vai alcançar a prosperidade. Então, queridos, comece a aprender, é lógico, comece a mudar a sua mentalidade em relação a entender repreensão e a amar a repreensão, a gostar de ser repreendido. Você está dirigindo mal. Alguém fala, fulano, do jeito que você está dirigindo aí, ó, tá complicado, rapaz. Aí você fica, dirijo muito bem, dirige nada. Se dirigir bem, o pessoal não dirige bem, alguém não ia falar para você que você está dirigindo mal. Esse é o nosso grande problema. Estamos fazendo mal, não queremos que ninguém fale nada conosco, não aceitamos ser corrigidos. E aí, irmãos, quando nós fazemos isso, nós estamos perpetuando no erro. E não é a vontade de Deus para nós. Deus quer que você melhore. Deus quer que você mude. Deus quer que você cresça. Deus quer que você seja cada vez melhor. Amém, amados? Fechando aqui. O Ruizinho aqui, o tecladista, Ruizinho Yamazaki, filho do diácono Rui, né? Aprendeu a tocar teclado não tem muito tempo. Tem um ano, aproximadamente um ano. Quase, tem um ano e pouco, que ele aprendeu a tocar teclado. Mas o menino está fera tocando, que é uma beleza. Mas aí, irmãos, até uma música que ele ministrou na terça-feira, ontem pela manhã, né? Depois você volta lá, entra lá no YouTube, certamente já vai estar lá, ou então está no Face, né? Se você entrar aqui no canal do YouTube, eu creio que o João já deve colocar, né? Ou então lá no Face ainda está. Aí uma canção que eles cantaram, eu estava ouvindo, e eu vi que, como só estava o teclado, eu vi que estava faltando acordes ali, que completaria com a guitarra, com o baixo, com os outros instrumentos. Então eu fui lá e falei com ele, estou ouvindo aí, não está legal não, mude isso aí. Aí ele mudou, aceitou. O que faz dele, irmãos? Faz ele crescer cada vez mais, faz ele melhorar cada vez mais. Amém, amados? Queridos, nós precisamos entender isso, não é? Aquele que aceita a repreensão vai crescer. Aquele que aceita, irmãos, o conselho, vai alcançar coisas melhores. E é isso que Deus quer para você. Saindo dessa pandemia, meu amado, comece a fazer coisas que você não fazia. De repente você não se submetia, não ouvia conselho, não gostava de ser repreendido, né? Não aceitava a repreensão. Então comece a mudar. Aceite a repreensão, aceite conselhos, busque ser aconselhado. Olha, eu já quebrei a cara várias vezes, eu não quero que isso mais aconteça. Então, eu penso fazer tal coisa. Me ajuda nisso aí, meus irmãos, e eu estou aí para ajudar. Aquilo que eu não consigo, eu vou pesquisar, vou procurar com quem sabe, entendeu? Para que você seja bem sucedido. Porque, queridos, preste atenção, Deus te chamou e te colocou como cabeça e não como cauda. Deus te colocou por cima e não por baixo. Agora, se você não mudar a tua mentalidade, você vai continuar por baixo, você vai continuar como cauda. Deus te escolheu para que você não mais pegue emprestado, mas que você empreste, que você até dê. Entendeu? Agora, se você não muda a tua mentalidade, você vai continuar o quê? Pedindo emprestado. Você está entendendo, amados? Então, amados, em nome de Jesus, estou terminando aqui a quarta chave sobre chaves bíblicas para um viver em prosperidade. Então, querido, se submeta à palavra. No caminho da obediência, o milagre acontece. Põe isso na tua mente, obedeça, se submeta, busque conselhos, busque aconselhamento. Quando alguém te repreender, não fique chateadinho, não. Ainda que no momento, que a palavra de Deus vai dizer, que no momento, a repreensão, ela não parece de gozo. Deixa eu fechar com esse texto aqui. No momento, a repreensão, ela não parece de gozo, mas depois, né, nós vamos ver a bênção, vamos ver o grande resultado dela sobre a nossa vida, né? Porque a repreensão no momento, ela não parece de gozo não, mas depois, aí você vai ver, poxa, foi muito bom o que fulano me falou, foi muito bom aquela dica, aquele toque que fulano, que Beltrano deu, que o pastor falou comigo, foi muito bom. O pastor Toninho e a pastora Marcinha, são nossos filhos, né, espirituais, estão lá em Corumbá, pastoreando lá. Isso, Corumbá, Nova Iguaçu, né?
E aí, uma vez eles vieram falar comigo, ainda não eram pastores, aí vieram falar comigo, eles estavam precisando de dinheiro, e aí viram uma empresa lá para eles trabalharem e tudo, aquela coisa toda. Só que naquele momento ali, irmãos, eles precisavam gastar um valor, tipo hoje assim, R$500, que eles precisavam comprar lá um mostruário, não sei o que lá, para eles poderem estar trabalhando. E aí eu ouvi o que eles falaram e falei para eles, vocês não estão precisando de dinheiro? Vocês não estão desempregados? Sim. Então, gente, não tem como vocês que estão precisando de dinheiro, estão precisando de trabalho, pagar para trabalhar. Vocês precisam arrumar alguma coisa que vocês não tenham que gastar nada. Que vocês vão trabalhar, ainda que seja venda, vocês vão vender e vocês vão ganhar com aquilo. Se vocês não têm, vocês precisam de dinheiro, não é isso? Então, como que vocês não têm dinheiro, vão agora arrumar um dinheiro para botar lá, se não funcionar? Como fica? Não é? Entendeu, amados? Então, e aí eles se submeteram e receberam a bênção de Deus. Então, amados, em nome do Senhor Jesus, aprenda a amar a repreensão, a correção, a disciplina. Aprenda a pedir conselhos. Aprenda a pedir conselhos. Aprenda a pedir conselhos, ouvir os conselhos e se submeter a eles. Porque não adianta alguém te aconselhar, você ouvir tudo, depois fazer o que você quiser fazer, ou fazer o que der na telha. Não. Para que a bênção de Deus aconteça, você precisa se submeter. Amém, amados? Então, queridos, receba essa palavra da parte de Deus para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Tá? No domingo pela manhã, eu vou estar terminando essa série de mensagens, de 5 que eu comecei aqui, depois eu vou estar falando outras, e no domingo eu vou estar falando sobre ser doador, ser reto, o que é justo, com base em Provérbios 11, 24. Quem dá com generosidade vê suas riquezas se multiplicarem. Outros preferem reter o que deveriam ofertar e caem na pobreza. E com isso aí, queridos, com esse ponto, que é o ponto que eu vou estar falando no domingo, tá? Quer dizer, na realidade, eu vou estar falando no domingo à noite, porque no domingo pela manhã, tá? É dia das mães, no domingo pela manhã, é dia das mães, a pastora Zeli vai estar falando com as mulheres, ela vai dizer aqui como é que vai ser feito. Então, você que quer ofertar, tá? Certamente já devem ter os dados aí bancários, então você faça a sua oferta, faça o seu dízimo, tá bom, amados? Seja fiel ao Senhor e entenda que quem dá com generosidade vê suas riquezas multiplicarem, se multiplicar. Outros preferem aqueles que retêm o que deveriam ofertar, caem na pobreza. O generoso sempre prosperará. Quem oferece ajuda ao necessitado, conforto receberá. Então, queridos, é bênção de Deus que vem para nós através da prosperidade, através da nossa generosidade. Então, sejamos generosos, isso aí eu vou estar falando no domingo à noite, porque domingo pela manhã a pastora Zeli vai estar falando. Então, receba esta palavra da parte de Deus para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Boa noite, queridos. Eu quero trazer aqui, falei aqui com o meu profeta, e nós tivemos essa ideia. Domingo é dia das mães, e o Senhor nos deu uma orientação. O que nós vamos fazer? Domingo pela manhã, eu vou estar falando para a família, mas vai ser diferente. Nós vamos fazer isso em casa. Vamos montar uma mesa de café. Olha aí, mulheradas. Vamos fazer nessa mesa de café em casa e nós vamos estar transmitindo ao vivo. Tomando café, vou dar uma palavra para as mães. Por que isso? Conversando com o pastor, e o Senhor nos tocou muito. Eu me lembro que minha mãe, quando a gente ia dar presente do Dia das Mães para ela, ela falou assim: vocês são os melhores presentes que eu tenho. Eu não falava isso com a Ariana Irene, não, se eu quero é presente. Mas, queridos, nesse momento, por que isso? Vai ser de um valor muito grande, porque quantas mães perderam seus filhos por essa Covid, ou outras enfermidades, e quantas mães perderam filhos. Então, queridos, vai ser um momento de nós estarmos à mesa, né? Quantos filhos perderam a mãe? Mas a palavra de Deus nos diz que o Senhor é o nosso Pai, Ele é a nossa mãe, e eu vou estar transmitindo. Então, mulherada, vão preparar aquela mesa de café, legal, ok? Xícaras, com tudo, e vamos sentar à mesa.
o esposo, a esposa com os filhos. Então, 9 horas da manhã nós vamos entrar, você já vai deixar tudo preparado à noite, tá? Pelo Face da igreja, e vamos estar ali transmitindo ao vivo, lá da minha casa, a gente tomando café. Gostaram da ideia? Porque eu falei assim, o que nós vamos fazer no Dia das Mães? Né? Então, Deus nos deu essa ideia. Amém, queridos? Isso, porque em Dia das Mães, normalmente nós fazemos aqui um café para as mães, né? E esse ano, nesse momento agora, estamos impossibilitados disso. Então, no domingo pela manhã, nós vamos estar fazendo uma live de casa, tá? Uma live que vai ser o café da manhã das mães. Então, nós vamos estar sentados à mesa, falando, conversando, falando alguma coisa sobre as mães, tá? No domingo pela manhã. E à noite também, ok? Porque aí é um dia atípico, alguns vão para casa, né? Se bem que nesse período agora não devem, eu creio que não devem estar indo, tá? Mas vão curtir o dia das mães. Então, no domingo à noite, eu vou estar dando uma palavra, vou estar fechando essa palavra aqui, falando sobre a generosidade, uma outra peculiaridade do povo de Israel, do povo judeu, que eles não são milionários porque doavam, não. Eles já doavam antes de ser milionários. Já abençoavam, já ofertavam, ajudavam pessoas, ajudavam cidades. Aí hoje, alguns já multimilionários mandam valores altos para a África, para fazer isso, para fazer aquilo, para obras sociais, mas eles já faziam antes. Aquele que fica, não, eu vou esperar ter dinheiro para ajudar, e eu aqui na igreja eu falo muito sobre isso. Eu falo com algumas pessoas aqui, que não é quem tem mais, quem tem muito é que ajuda, não. Em grande parte das vezes é a pessoa que tem menos que ajuda. Né? Hoje nós temos um café da manhã na igreja, que a irmã Sol, a diaconisa Sol, ela deve estar ouvindo agora essa palavra, a diaconisa Sol trazia, pastor, posso trazer uma garrafinha de café? A gente lá onde nós iniciamos, né? lá no centro de Nova Iguaçu, né? Onde nós conversamos. E ela trazia uma garrafinha de café. E aí, depois foi aumentando. Pastor, posso trazer um biscoitinho? Aí trazia um biscoitinho. Aí foi aumentando a quantidade de pessoas, eu falei, Sol, agora não dá mais para você trazer. E aí, irmãos, hoje nós temos um café da manhã na igreja, tanto às terças, é lógico, fora da pandemia, tanto nas terças-feiras quanto nos domingos pela manhã, e aos primeiros sábados também, quando temos a manhã com Deus, que foi a irmã Sol, que naquele momento, talvez não fosse a pessoa que tivesse melhores condições, ela não tinha carro, ela trazia de ônibus, entendeu, amados? E aí, queridos, nós sempre vamos ver a bênção de Deus na vida dessas pessoas que doam, que são generosas. Amém, amados? Então, queridos, fique na paz do Senhor Jesus. Eu quero ministrar a bênção apostólica, a bênção do envio. Estamos te aguardando, então, no domingo pela manhã, ok? Domingo pela manhã. Não, é lógico, depois o João deve colocar também deve colocar aqui no canal, tá? Ele deve colocar aqui no canal. Mas, a princípio, nós vamos fazer pelo Face da igreja, a live do café da manhã com as mães, e à noite também uma live, eu falando para toda a igreja, terminando essa série aqui de 5 chaves que eu comecei a ministrar, chaves bíblicas para um viver em prosperidade. Porque vai acabar essa pandemia e você não vai ficar derrotado, você não vai ficar paralisado, você não vai ficar fracassado, você não vai ser um falido, você vai ser alguém próspero em nome de Jesus, é o que eu profetizo. Receba aí sobre a tua casa, sobre a tua vida em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um que ama e aguarda a vinda do Senhor, e toda a igreja diga amém. Dá um amém aí bem forte aí na tua casa, meu irmão. Fique na paz do Senhor Jesus. Tchau.